Olá, primeira série, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Vamos lá, retomar nossos estudos aí. Estamos no capítulo A8, que trata sobre agricultura, né? Já falamos um pouquinho sobre esses sistemas, como funciona, fizemos as primeiras abordagens referentes a esse capítulo. É um capítulo até que eu gosto muito, né? Vimos lá a origem da agricultura, os sistemas de produção global, né? O que era uma agricultura intensiva, uma agricultura extensiva. Vimos a classificação das atividades agrícolas, né? Agricultura de jardinagem, agricultura de subsistência, o plantation, agricultura comercial, agricultura orgânica, tá? Agricultura familiar, agricultura urbana. Vimos os modelos, né, de agricultura. E agora eu acho que nós já estamos aptos para realizar aí os primeiros exercícios referentes a esse capítulo, os primeiros 5 exercícios, tá bom? Então vamos lá. Qualquer coisa estou à disposição de todos. Então, a Bayer se converteu no dia 7 de 6 de 2018 em líder mundial de sementes, fertilizantes e pesticidas. O grupo farmacêutico e agroquímico alemão anunciou a compra da americana Monsanto. A fusão deve criar uma empresa com o controle de mais de um quarto do mercado mundial de sementes e pesticidas. Na resistência a esse tipo de produção estão aqueles que empregam sementes crioulas, tá? Diferentes daquelas que resultam de um processo caro e que só pode ser feito em laboratório. Então, primeira coisa, o que são sementes crioulas e quem as utiliza? Pessoal, sementes crioulas também são chamadas de sementes tradicionais, tá? Já vi sementes da paixão ou sementes aí da solidariedade, tá? As sementes crioulas são, por definição, tá? Variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores familiares, pelos camponeses, tá? Principalmente assentados naquelas obras de reforma agrária, em comunidades quilombolas ou os grupos indígenas, tá bom? São aquelas sementes, então, crioulas, que são passadas de geração em geração, são preservadas por esses agricultores, tá bom? Os guardiões da semente, tá? Essas sementes possuem características específicas, né? E algumas apresentam grande resistência a mudanças climáticas, pois elas foram se adaptando ao longo do tempo. Essas aí são as sementes crioulas, tá bom? E vamos ver a B, então. Cite 2 motivos pelos quais o agronegócio emprega sementes não crioulas. Por que o agronegócio não utiliza essas sementes aí, que são muito utilizadas por essas comunidades, como eu falei com vocês? E aí nós temos que pensar que o agronegócio, pessoal, ele apresenta uma produção de maior escala, tá? Ele utiliza, né, e portanto, para uma produção de maior escala, ele acaba utilizando sementes padronizadas, tá? Inclusive aquelas sementes chamadas de transgênicas, ok? E algumas dessas sementes muito resistentes aí a pragas, né? Além disso, né, a gente pode dizer que o objetivo do agronegócio além dessa produção, né, em larga escala, né, a produção em larga escala, produção para o mundo, para exportação, né? E aí eles precisam utilizar sementes selecionadas, as sementes transgênicas, que vão garantir o quê? Uma produção e produtividade alta o tempo todo para esse setor. E é por isso que eles não utilizam as sementes crioulas, tá? Porque elas não podem, ou às vezes elas podem não apresentar a produtividade como se espera ou como o mercado no agronegócio necessita, tá bom? Então vamos lá, questão 2. As abelhas são responsáveis pela a maior parte da polinização, né, do nosso planeta. Mesmo assim, estão sendo eliminadas, colocando em risco a conservação da biodiversidade e a segurança alimentar na Terra. Dentre as práticas que acirram o extermínio das abelhas, podemos citar, né? Então, pessoal, a
Atualmente, só para vocês terem noção, são conhecidas mais de 20 mil espécies de abelha. E as populações de abelhas elas têm um papel central na polinização de colheitas, tá? Elas buscam alimentos lá em flores, né? E em uma única viagem elas visitam dezenas de flores, tá? Ali, cada hora vão numa florzinha ali e tudo, de uma mesma espécie. E aí elas acabam viabilizando a fertilização, tá? Daquela espécie ali. Esse comportamento, né, a polinização, é de alta importância agrícola, é claro, né? Pois as abelhas são responsáveis, para vocês terem uma ideia, 30% de toda a produção agrícola mundial, tá? No entanto, nós temos muitos fatores aí que que podem estar associados ao desaparecimento das abelhas, tá bom? E um dos principais, há um consenso ao se pensar nisso, que um dos grandes vilões para o desaparecimento dessas abelhas polinizadoras são pesticidas, agrotóxicos, né? Aquecimento global, desmatamento e monocultura. Então, dentre, claro, as opções que nós temos aí, você pode marcar a letra E, tá? Que a monocultura, bem como o uso de agrotóxicos, tem aí, há um consenso que eles têm diminuído vertiginosamente essas abelhas polinizadoras do planeta. Vamos para 3. Olha lá. Atente para as seguintes afirmações sobre a organização da produção agropecuária contemporânea. Vamos ver. O sistema agrícola e a produção pecuária podem ser classificados como intensivos e extensivos, certo? De acordo com o grau de capitalização, a maquinaria e o índice de produtividade nele apresentado. Correta? Corretíssima. Tá? Vamos ver a 2. Na agricultura familiar, os circuitos produtivos estão envolvidos com setores industriais e de serviços nos quais é imprescindível o uso de agrotóxicos, colheitadeiras, sistemas de irrigação e estruturas complexas de armazenagem e de transporte. Pessoal, tá errado, né? Pois na agricultura familiar, ela está ligada principalmente à produção dos alimentos que nós chamamos in natura, né? Ou seja, aqueles alimentos frescos que atendem à demanda doméstica. Em geral, utiliza-se muito pouco agrotóxico e técnicas de cultivo, tá? Na agricultura familiar, tá bom? Eles utilizam mais aquelas técnicas tradicionais, tá? O conhecimento popular nesse tipo de cultivo, tá? Aí a agricultura familiar, é importante dizer, realmente é um dos importantes, é um importante pilar, tá? Para a economia brasileira. Essa agricultura familiar, né, ela produz 80% dos alimentos que chegam na nossa mesa aí, tá? Vem da agricultura familiar, não é do agronegócio, mas tá errado, tá bom? Porque ela não vai utilizar esses circuitos, né? Setores industriais, serviços são imprescindíveis, agrotóxicos, colheitadeiras, na familiar nós não temos isso. Olha 3. O cultivo de espécies vegetais únicas em grandes extensões de terra, tais como soja, trigo e milho, né, favorecem a biodiversidade e impedem a proliferação de pragas na agricultura? Só também está errada, né? A monocultura provoca a exaustão do solo, aumenta a proliferação de pragas na agricultura, tá bom? Além disso, a gente pode dizer que a monocultura compromete a biodiversidade, tá? Aumentando a população de insetos, diminuindo a quantidade de animais silvestres, tá? Ao retirar uma área vegetal diversificada, né, com vários tipos de espécies, os animais silvestres acabam enfrentando problemas, né, já que eles passam a ter dificuldades para se alimentar, né? E aí de encontrar abrigos e, consequentemente, até de se reproduzir. Então, a utilização da monocultura não é algo ótimo aí, tá? Não é uma característica, como está dizendo aí, que favorece a biodiversidade, tá? Então, nós vamos tirar a 3 também. Então,
está correto o que se afirma somente na questão 1. Então você marca letra A. Vamos lá, mais uma. Olha lá. Brasil, estabelecimentos de agricultura familiar e não familiar. Então tem os estabelecimentos rurais, área e hectare, estabelecimentos rurais. Beleza. Deixa eu subir aqui essa imagem. Olha lá. Sobre a produção agrícola brasileira e os dados apresentados no cartograma, é correto afirmar... Vou começar lá de baixo. Então vamos ver. A concentração fundiária foi superada no país em função de a agricultura familiar ocupar com seus estabelecimentos a maior parte de terras. Pessoal, incorreta. A concentração fundiária persiste hoje no Brasil com o agronegócio, tá? Principalmente na região aí, olha, centro-oeste e no norte do nosso país. Então, nós podemos dizer que a questão, a letra E aqui, está errada. Nós estamos querendo a certa. Olha a D. A agricultura não familiar, que apresenta o maior número de estabelecimentos rurais no país, é responsável pela produção de parte das chamadas commodities brasileiras. Errado também, pessoal, porque as commodities, elas são produzidas pela agricultura não familiar ou pelo agronegócio, tá bom? Então, tá errado. As commodities são produzidas aí pelo agronegócio. Então, vamos tirar a letra D. Olha a C. A agricultura não familiar, que detém a maior extensão de terras agricultáveis do país, consiste em uma barreira ao desenvolvimento das atividades ligadas ao agronegócio. Pessoal, a agricultura familiar usa pouco espaço agricultável, tá? Em comparação com o agronegócio. Ela não é uma barreira. Bom, então nós vamos tirar a letra C. Vou pular B, vou lá na A. A agricultura familiar, que utiliza a maior extensão de terras agricultáveis do país. Opa, já vamos tirar aí, né? Por causa de maior terras. Acabei de explicar lá na C. Ela não utiliza a maior parte de terras, a menor parte de terras. Então, a resposta correta, letra B, tá? A agricultura familiar é caracterizada por propriedades de pequena ou média, né? Médio porte, que utilizam aí menor espaço agricultáveis, eles dedicando-se aí à policultura, principalmente dos hortifrutigranjeiros, olha que nome chique, né? Para abastecer o mercado interno. Então, B. Legal? Vamos aqui agora para a nossa última questão, questão 5. Deixa eu só voltar isso aqui, porque que não está vendo. Vamos lá agora, questão 5. De acordo com o último censo agropecuário, esse modelo de agricultura é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Além disso, é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do país e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo. 84% dos estabelecimentos rurais respondem por essa lógica. A tendência é esse número crescer cada vez mais, principalmente com a procura por produtos agroecológicos, afirma o secretário Jefferson Coriteac, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O modelo de agricultura que reúne as características apresentadas no excerto aí, né, no texto, corresponde o quê? Pessoal, vamos lembrar, a agricultura familiar ela é caracterizada, entre outros aspectos, pela utilização de mão de obra familiar, pelo cultivo em áreas de pequena extensão, onde é possível adotar práticas produtivas simples, tá? Como a diversificação de cultivos. E aí, o que remonta para a gente aí, né, o modelo de agricultura que está dizendo é a letra A, agricultura familiar, que apresenta restrita em área, mão de obra e capital investido. Ela é muito restrita na utilização desse tipo de recurso, tá bom? Então, letra A, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, espero que tenham entendido, espero que esse texto sirva um pouco como revisão para nossas
discussões aí sobre o campo, sobre a agropecuária, sobre a agricultura e qualquer coisa. Estou à disposição de todos. Não deixem de me procurar. Tchauzinho e até semana que vem. Valeu!